Eu queria agora, queridos, convidá-los a ficarem bem atentos à palavra que nós vamos ministrar da parte do Senhor para a sua igreja. Eu queria convidá-los a ficarem bem atentos, a buscarem de uma maneira bastante diligente, não permitir que as coisas em casa pudessem atrapalhar esse momento de meditação, seu momento de meditação, seu momento de reflexão. Porque eu sei que quando nós estamos em casa, num ambiente mais descontraído, num ambiente menos assim de formalidade, como é no caso de uma igreja ou em outro ajuntamento, nós temos muito mais a tendência de ficar disperso. É o telefone que toca, é o menino que chama, é alguma coisa que acontece. Mas nesse instante agora, reserve esse momento para que você também possa participar do culto, como estando aqui presente. Apenas ampliamos as fronteiras da transmissão. Repare bem o que eu estou dizendo. Ampliamos as fronteiras da transmissão. E, amados irmãos, a palavra que nós temos para hoje, ela é fruto de uma meditação, uma experiência que está fazendo parte dos nossos dias hoje. Nesses últimos tempos, como estamos aí vivendo o chamado isolamento social, devido a esse sério problema que estamos enfrentando, nós temos tido a oportunidade de parar e meditar acerca de nossa forma de viver. Nós estamos sendo meio que obrigados a ficar em casa, e com isso nós estamos tendo a chance, uma chance de ouro, amados irmãos, para repensarmos todos os nossos valores como ser humano, valores como família, valores como igreja, e hábitos que antes eram esquecidos ou que nunca foram praticados. De repente esses hábitos começam a aparecer, hábitos saudáveis começam a ser exercidos. Eu sei que não são hábitos que aparecem na casa de todas as pessoas, mas ainda assim estão começando a surgir. E em particular eu quero trazer fruto dessa meditação o hábito que está surgindo na minha casa. E aí, amados irmãos, eu estou falando exatamente do culto doméstico, da oportunidade que nós estamos tendo de estudar a palavra, de estarmos reunidos em família para podermos ler, louvar, orar, adorar e nos fortalecermos como igreja viva de Deus. Não é o fato de nós não estarmos aqui ajuntados nas quatro paredes separadas como igreja que nós não podemos fazer o nosso culto. Pelo contrário, devemos fazer o culto sim, aonde nós estivermos. Passamos a despertar a necessidade de agir diferente de como antes a gente vinha agindo. Deus nos deu essa nova chance. Lá em casa, inclusive, com a oportunidade que estamos de fazer isso, já dissemos uma frase que mesmo quando nós voltarmos à nossa normalidade, esse algo ele tem que continuar, essa atividade ela tem que estar presente em nosso dia. E nós iniciamos a nossa leitura e passamos a ser diligentes exatamente no estudo bíblico diário, juntos. Não é um ou outro, cada um em seu lugar, está lendo a palavra. Sim, pode ser feito e deve ser feito, é a meditação individual, sua busca individual com Deus, mas há um propósito enquanto a família ela está presente, ela está junta, unida ao redor da Bíblia. E nós, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, está fazendo mais ou menos 10 dias desse nosso isolamento, nós iniciamos lá em casa nossa leitura do livro de Atos, que sabemos que é o início da igreja do Senhor propriamente dita. Nós discutimos, nós trocamos ideias, nós descobrimos nossas novas coisas, mas além disso nós também temos a oportunidade de compartilhar em comunhão esses bons momentos que estamos criando como família. Nós rimos, nós aprendemos, nós discordamos um do outro, mas nós crescemos como pessoas, nós estamos crescendo como corpo. E isso tem estreitado os nossos laços entre nós, tem estreitado o laço de nossa família, tem deixado nossa família mais viva, mais acesa. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, o que vimos e aprendemos nesses dias. Vamos compartilhar de assuntos que vieram à tona acerca do que lemos, e um em particular que nos foi chamada a atenção foi exatamente acerca da igreja do Senhor. Não igreja templo, mas igreja povo. Igreja povo. Local, como Jesus disse, eu repito, quando o Senhor
Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não porque se reúnem em quatro paredes, num local, aqui como nós estamos, em ar-condicionado ou alguma coisa desse tipo, não, mas as igrejas do lar, a igreja que nasceu ali no meio da necessidade de estarmos juntos como família, o projeto inicial do Senhor. A igreja, eu costumo dizer, a igreja só vai bem, consequentemente a sociedade só vai bem, se a família também estiver bem. Se a família estiver fortalecida nas bases fortes. Eu já preguei aqui outra vez sobre aquilo que fortalece uma casa, aquilo que fortalece a união, aquilo que fortalece uma família, que é exatamente as bases do ensino do Senhor Jesus. O que é que faz ela prevalecer e ela permanecer forte mesmo diante de turbulências como estamos vivendo? Essa igreja, a igreja viva, a igreja que nasceu e que está registrada naquele livro, como eram, como viviam, com que se importavam, quais eram as ideias que eles trocavam, compartilhavam uns com os outros. E aqui, amados irmãos, eu começo exatamente iniciando o compartilhar daquilo que nós lemos. Eu queria que vocês em casa, caso possam, abram suas Bíblias, liguem seus celulares, lá em Atos. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre exatamente esse livro. Eu queria que você acompanhasse, mantivesse o seu celular ligado, mantivesse a sua Bíblia aberta. E nós vamos exatamente andar por aí. E aqui vamos iniciar essa mensagem. Pouco antes, amados irmãos, de sua ascensão, Jesus, reunido com os seus apóstolos, ele deu certas orientações, ele deu certas direções para aquele povo. Ele disse, no capítulo 1, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, porque na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8 está escrito, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas, irmãos, a palavra testemunha que está citada aí no versículo 8, vem do grego martíria, que tem o entendimento de fazer declarações como testemunha. Segundo o dicionário, testemunha significa chamar para a consciência alguma coisa que alguém experimentou, que não pode ser negligenciada ou esquecida, e que agora, neste sentido, é trazida à atenção de outras pessoas, a fim de transmitir para estas pessoas, por meio de declarações apropriadas, o conteúdo destas experiências. Em outras palavras, amados irmãos, as testemunhas do Jesus ressurreto foram comissionadas por ele a proclamar a mensagem do reino. A igreja que nascia ali foi chamada por Jesus para proclamar das verdades que foram ensinadas, vistas e vividas por eles. Mas essas pessoas, essas testemunhas, não eram pessoas pegas aleatoriamente, não eram quaisquer pessoas. Essas pessoas eram testemunhas que foram revestidas de poder. Poder, que lá no grego significa dinamis, e ele sugere a capacidade inerente para realizar algo, quer que seja físico ou algo espiritual. E no contexto, como lemos de Atos 1:8, o poder de Deus era o poder celestial que leva a salvação à sua perfeita conclusão. E aí, continuando em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava lá nós meditando e lendo essa passagem, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando?
nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E aí, amados irmãos, há um registro que nós achamos bastante interessante. Alguns passaram naquele momento a chamá-los de bêbados. Sabe, queridos, algo despertou minha atenção quando eu li essa parte. Enquanto uns estavam com o coração compungido, uns estavam sendo atraídos, estavam perplexos, estavam admirados, estavam atônitos, outros estavam zombando. Enquanto uns despertavam o interesse para aquelas novas verdades que estavam sendo ditas, outros estavam zombando. E é exatamente isso que a gente vê no mundo afora até hoje, com outra roupagem, mas é exatamente isso, a palavra de Deus sendo pregada. Uns aceitam, outros zombam. Uns vão chamar os crentes de povo de Deus, povo que se mantém firme, mas outros vão chamar de malucos radicais. Mudam os nomes, muda a roupagem, mas em essência é a mesma coisa. Mas nesse mesmo momento, quando eles ouviram todas essa coisa acontecer, Pedro, revestido por aquele poder do Espírito Santo, passou a pregar com intrepidez. Aí outra coisa que nos chama a atenção, pouco tempo antes, poucos instantes, pouco tempo atrás, Pedro, com medo das coisas que aconteceram, nós sabemos a história, ele negou Jesus por 3 vezes. Ele que antes das tribulações, antes das dificuldades, ele estava lá dizendo: não, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo, eu pego a espada, todo bravo, todo violento. Mas de uma hora para outra, quando ele viu o seu Senhor Jesus sendo arrastado, crucificado, morrendo de medo, ele passou a negar, se escondeu. E quando a palavra diz que ele chorou amargamente o que fez, nós não temos dimensão do que é que Pedro estava ali sentindo. Mas Jesus, depois de dar aquela palavra de autoridade para que eles se ajuntassem, Pedro, revestido com o poder que veio do alto, passou a pregar com intrepidez. Escutem bem, Atos 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os desses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, amados irmãos, outra coisa que eu também pensei: quando o poder do Espírito Santo desceu sobre aquele povo que estava ajuntado ali, e que eles, com um poder algo sobrenatural, passaram a falar em outras línguas, e essas pessoas que estavam lá do lado de fora, e diz a Bíblia que era gente de todo lado, havia uma grande multidão, e o grande impacto, a grande coisa que aconteceu é que aquelas pessoas que estavam lá fora estavam ouvindo na sua própria língua. Aí há quem diga, eu li em certo lugar e até é impactante isso, o grande poder, vamos colocar lá entre aspas, a grande coisa sobrenatural, não era necessariamente os apóstolos estarem falando em outras línguas, era aquela quantidade de gente estrangeira, toda está ouvindo em sua própria língua. Medos, persas, judeus, gregos, romanos, gente de toda nacionalidade. Não era simplesmente o poder do falar em línguas, era o poder de Deus estar agindo ali naquela comunidade como um todo, naquela região como um todo. Aquela multidão inteira estava ouvindo na sua própria língua. E aí, com autoridade antes nunca vista, Pedro e os demais mais adiante passou a falar de Cristo, passou a falar do seu ministério, passou a falar da sua morte e ressurreição. Tal atitude de Pedro naquele momento abalou as estruturas dos seus críticos ouvintes.
37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas, irmãos, isso por si só já é algo tremendo. Colocando de fora todos aqueles que zombaram, todos aqueles que não estavam nas proximidades, mas aqueles que aceitaram foram cerca de 3.000 pessoas. A palavra de Deus, amados irmãos, quando ela é proferida pelas suas testemunhas, revestidas com poder, ela impacta as pessoas, ela exorta as pessoas, ela chama as pessoas a uma reflexão, ela impulsiona a mudanças. Consequentemente, ali o ajuntamento que acontecia, pessoas movidas pelo Espírito Santo se achegavam e algo novo passou a surgir no meio deles. Sabe, amados, com o agir do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, nascia a igreja de Cristo. Mas, como diz a palavra, não era uma igreja construída por mãos humanas. Não era uma igreja construída de tijolos, paredes, ar-condicionado, cadeiras. Era uma igreja viva. Uma igreja que andava, que caminhava, que avançava. Era uma igreja como um tsunami, inundava por onde quer que fosse enviada. Sabe, amados, com o poder do Espírito Santo, ela crescia em número e em autoridade. Mas essa igreja não era uma igreja qualquer. Já começou pela sua forma diferente de nascer, e ela continuou também de maneira diferente, porque ela tinha características bastante peculiares. Ela tinha posicionamentos sociais muito diferentes. Ela tinha características que comandavam aquele ajuntamento de maneira completamente diferente do que se via até então. Os convertidos a Cristo viviam de maneira diferente das outras pessoas. E o mais importante não era só viver, davam testemunho daquilo que viviam. Davam testemunho do que vivia. É exatamente agora o texto base da nossa meditação, que quando culminou naquilo que estávamos lendo, que aí eu quero trocar ideias com vocês acerca dessas características bem peculiares, bem particulares que a igreja estava vivenciando. E ela se encontra no capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, repare bem, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí está, meus irmãos, a palavra de Lucas, onde nós recebemos exatamente as informações, a história e o nascimento da igreja. Mas o mais importante não era simplesmente o nascimento dela, mas sim a forma como ela caminhava, a forma como ela descobria, a forma como ela interagia, a forma como ela se desenvolvia. Uma igreja que não era construída em chão de concreto, uma igreja que não era construída de piso batido,
nem necessariamente em dado momento nas catacumbas, quando eles se esconderam, em função das perseguições que estavam havendo. A base para o nascimento, a base para a edificação, a base para a construção daquela igreja era montada sobre os fundamentos da verdade de Cristo. Não eram homens que se levantaram com suas próprias ideias, não eram homens que se levantaram com as suas meditações acerca daquilo que ouviram alguém falar. Não, eram verdades de Cristo que precisavam ser proclamadas. E o plano principal era que essas verdades fossem lançadas em todo lugar, para todas as pessoas. Algo, só um parênteses aqui, que Deus, Ele é perfeito em todas as suas atividades. A igreja, em dado momento, isso é fruto até de outra meditação, a igreja, em dado momento, ela estava muito bem acomodada ali em Jerusalém. Estava muito bem acomodada ali, crescendo naquelas cercanias. Mas diz a palavra que em um certo momento, perseguições começaram a surgir. E essas perseguições foi como se fosse um sacrilégio, um balanço no comodismo, no ajuntamento daquele povo. E aquelas pessoas com medo fugiram, correram. Mas diz a palavra que por conta disso, as pregações começaram a surgir, o lançamento das boas novas começou a acontecer em cada local que aquele povo afluía. Resultado, mais e mais pessoas começaram a conhecer a palavra de Deus. Mais e mais pessoas passaram a ser alcançadas pelo Evangelho, as boas novas. E essa verdade que precisava ser lançada, essa verdade que precisava ser construída e edificada, ela foi revelada por Deus a Pedro, quando Jesus, lá em Mateus 16:15, registrou Jesus perguntando: quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus arremata dizendo que sobre esta verdade que acabara de ser revelada, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não é sobre homens, não é sobre doutrinas humanas, não é sobre ideia de qualquer um, é sobre a verdade que acabava de ser revelada a Pedro. E que verdade era essa? Que Jesus Cristo, o Messias, o enviado, era a pedra viva, o Filho do Deus vivo, que iria fazer a transformação da vida das pessoas quando aquela mensagem fosse proclamada aos quatro ventos. Não é homem, não é mulher, não é pastor, não é partido, não é poder, não é nada disso que vai fazer a pessoa ser transformada. É tão somente Cristo Jesus, o enviado do Pai. Agora, para isso, para a igreja ser edificada e o inferno não prevalecer contra ela precisa, essa verdade, ela precisa ser vivida e proclamada para todas as outras pessoas. E diz a sua palavra lá em Marcos 16, que todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Bem lembrado, está condenado, porque a palavra nos mostra que por conta do pecado que habita em nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Jesus não veio para julgar, porque julgados já estamos. Mas diz lá no Evangelho de João que todos, quando aceitarem a Jesus, nós teremos, aquele terá, quem fizer isso vai acontecer, será chamado Filho de Deus, será adotado, porque recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, terá os direitos como filho. Mas diz também a palavra mais adiante que aquele que não aceitar, sobre ele permanece a ira de Deus. Se permanece, é porque já está. Jesus não é um caminho, Jesus é a solução. Ele é o caminho. E é esta verdade que precisava ser proclamada. Por isso que a igreja nasceu. Mas para a missão ser cumprida, algo mais precisava ser feito. Então Jesus, registrado lá em Lucas 24:49, dá uma ordem: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E como vimos em Atos 1:8, o poder seria conferido pelo Espírito Santo que estava sendo enviado.
E o propósito era conferir àquele povo autoridade celestial necessária para que eles pudessem ser as testemunhas do Senhor. Porque haveria de tempos ruins, haveria de tempos difíceis, e que se não houvesse o revestimento do Espírito Santo, não iriam aguentar. Testemunha, no grego vimos martíria, deriva e desdobra em outra palavra que também nós conhecemos, que são mártires. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram trucidados, aqueles que foram esfolados vivos, aqueles que foram mortos e pendurados em cima de estacas e tocaram fogo para iluminar a cidade de Roma, aqueles mártires que eram lançados nas arenas, nos teatros de Roma para servir de diversão e alegria na vida daquelas pessoas, aqueles que eram partidos ao meio, arrastados pelas ruas, eles todos, aqueles que eram queimados vivos, mas ainda assim não abriam mão e davam testemunho da transformação que o Espírito Santo fazia em suas vidas. Assim, tendo descido sobre eles o Espírito Santo, ficaram cheios de poder e ousadia. Mas, amados irmãos, mesmo vivendo dias de lutas e perseguições, aquela igreja levantada por Cristo passou a exercer seu ministério, e está lá registrado curas do corpo, curas na alma, arrependimento de pecados, ressurreição de mortos, pregação das boas novas e consequente salvação de vidas. Sabe, irmãos, você parando e olhando direitinho, os dias de outrora não são tão diferentes dos dias de hoje. A incredulidade era muito grande, a idolatria imperava, surgiam falsas doutrinas, levantaram-se muitos caluniadores, muitos traidores arrogantes, levantaram-se muitos corruptos, cruéis, impiedosos, inimigos do bem, levantaram-se perseguidores, assassinos. Mesmo assim, em meio a esse campo de batalha terrível, os ensinos de Cristo precisavam ser anunciados. Mas para isso a igreja precisava viver de forma diferente. A igreja não poderia ser cada um vivendo como seu próprio meio, como sua própria forma de achar que deveria. Ela precisava, na transformação que experimentou, ela precisava cultivar valores diferentes. Ela precisava cultivar coisas distintas. E essa igreja tinha, de fato, características bem peculiares. E eu queria que você, acompanhado da palavra, prestasse atenção exatamente nisso agora. A primeira dela diz a palavra que os seus membros perseveravam na doutrina. Amados irmãos, a Bíblia, ao falar em perseverar, ela está se referindo a dar constante atenção a alguma coisa. Perseverar significa ser constantemente diligente. Perseverar significa permanecer. Mas quando nós pegamos o contexto dessa palavra de perseverar e juntamos com doutrina, com ensino, o que está sendo dito, perseverar na doutrina, tem um sentido de persistir, permanecer, tanto no aprender quanto no ensinar. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo aquilo que eu estou ensinando, porque ela é viva, ela me transforma, ela altera, ela muda. A tarefa principal dos apóstolos era lançar para a igreja aquilo que era essencial para a vida. Eu aprendi o que era essencial, mas ao mesmo tempo eu vivia aquilo. Eu ensinava também o que era. E o que é que podia ser mais essencial para alguém, para uma comunidade, para um povo, para uma nação, para o mundo inteiro? O que é que pode ser mais essencial do que a palavra viva que alimenta e salva? E aí tem algo que a gente precisa exortar agora, e eu gostaria de fazer isso. O caminhar do cristão não pode estar desassociado do ensino da palavra. Achar que simplesmente o fato de pertencer a uma igreja e vir aos cultos, seja regular ou não, mas não fazer uso da palavra revelada de Deus, está incompleto. Não é assim que o cristão foi chamado a viver. Não é assim que o cristão foi separado, santo, separado para existir. A igreja tinha sido, amados irmãos, inundada pelo Espírito Santo. Seu poder e sua graça se faziam presentes. Portanto, uma igreja, eu e você, se somos cheios do Espírito Santo, temos que ter comprometimento com a palavra de Deus. Por isso que eu não entendo, isso é de mim, sou eu, Fernando.
Eu não entendo que pregação seja desassociada de ensino. Para mim, ministrar a palavra, pregar a palavra é ensinar a palavra. Não é simplesmente passar a palavra para que a pessoa se sinta ali massageada no seu ego. Não. Muito embora isso possa acontecer, mas a palavra tem que ser ensinada, tem que ser exortada, tem que ser chamada a atenção, porque é ela que transforma, é ela que dá vida, é ela que exorta, é ela que dá novos momentos, é ela que modifica cada um do seu mau caminho. Por isso que eu não entendo de maneira diferente. Pregação para mim tem que ser ensino. Provérbios 4, 1 e 2. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Se sabemos que Provérbios é um dos mais fabulosos livros da Bíblia, o que dizer dessa palavra? Não se aparte da instrução que eu tenho te dado. O Senhor Jesus grita aos quatro ventos essa frase: não se apartem daquilo que eu tenho ensinado. E, amados irmãos, por conta desse nosso isolamento, Deus tem dado a oportunidade para que a gente se alimente mais dessa palavra. Porque diz esta mesma palavra que muitos perecem por falta de conhecimento. Está lá em Oséias. Mas também Jesus afirma que muitos erram por desconhecer a palavra e nem conhecer o poder de Deus. Essa característica ela é crucial, amados irmãos. Os seus membros perseveravam na doutrina. Mas diz outra segunda característica, que esses membros também perseveravam na comunhão. E a palavra utilizada aqui para comunhão é koinonia. Creio que muitos já ouviram falar dessa palavra. Koinonia, que significa compartilhar alguma coisa com alguém. Participar por causa de um interesse comum. Estamos em comunhão porque temos no centro desse nosso relacionamento algo que é comum. E pelo fato de ser comum, queremos compartilhar uns com os outros, que entendemos também ser de nossa aceitação. Uma comunidade de convertidos ao Senhor tem o desejo de estar junto. Por isso que eu sei que nesse momento, muitos de nós cristãos, aqueles que fazem da comunhão um hábito, está achando ruim esse momento de isolamento social. Está sim. É ruim nós não estarmos aqui, a igreja, sem ninguém. Lógico que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem até estar espantados. 5 comigo, 6. Depois eu vou mostrar, são os meus agitadores. Louvado seja Deus, que se levantaram para, junto com a minha família, está aqui Paulo Neto e Marquinhos, vieram ajudar a fazer a transmissão do culto. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 ajuntados, Ele ali estará presente. E nós estamos aqui, o Senhor está entre nós, como eu sei que o Senhor está aí na sua casa contigo também, que para o Senhor não tem diferença, o Senhor não tem fronteira, o Senhor não tem limite, Ele pode todas as coisas, mas Ele nos exorta, Ele nos chama a atenção, quer que nós estejamos sempre em comunhão. E essa comunhão, ela amplia muito mais as suas tendas, ela vai muito mais além do que simplesmente estar lá ajuntado num momento físico. A comunhão é muito maior do que isso. Aqueles que estão juntos têm o desejo de conviver com outros que professam não só os mesmos desejos, mas a mesma fé e a mesma crença. Na comunhão nós gostamos sim de estar juntos, mas tem algo que precisa ser dito, e a igreja infelizmente ainda nesse ponto ainda está devagarinho se arrastando, está encaminhando. Por incrível que pareça, não deveria existir, mas é no meio da igreja que muitas vezes acontecem as desavenças. Acontece no meio da igreja muitas fofoquinhas e muito disse-me-disse. Irmão contra irmão, pessoas contra pessoas que estão habitando debaixo da mesma comunhão e ainda assim não se dão bem. Amados irmãos, deixa eu exortar e dizer uma coisa a você, fruto daquela característica que estava lá em Atos. As diferenças não podem, não devem ser levadas em consideração, a não ser para crescimento e edificação. Diferenças entre nós não podem erguer em nós barreiras de separação. Tem que ser escadas para que possamos crescer com as diferenças uns dos outros e com humildade suficiente para reconhecer erros e aceitar exortações quando forem apropriadas. Porque na comunhão há um só coração e uma só alma, e isto é essencial para a vitalidade do corpo. A comunhão da igreja, amados irmãos, depende muito
da comunhão que cada um tem com Deus. É impossível, no cunho espiritual, eu querer ter comunhão entre os irmãos, se em primeiro lugar não tiver comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor diz em João 8,12, Jesus falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por esta mesma razão, João, na sua primeira epístola, 1,7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você quer saber por quê? Eu vou lhe dizer. Deus é luz, e se andamos na luz, temos intimidade com Deus. Se temos intimidade com Deus, passamos então a conhecê-lo, e ao conhecê-lo, sabendo quem Deus é, passamos a cultivar em nós o seu amor, porque Ele também é amor, e o amor dele que está em nós, brilhando com sua luz, irradia a vida de todo aquele que está ao nosso redor. Por isso, amado irmão, deixa eu lhe dizer uma verdade dura, mas é verdade: se não há comunhão, é porque falta amor. Se não há comunhão, é porque falta amor. Mas essa característica, ela também levava e se desdobrava a uma terceira característica desse povo. Os membros perseveravam também no partir do pão. Isso é crucial, amados irmãos. Partir do pão é uma expressão que é usada no Novo Testamento, que tanto pode se referir a refeições diárias, como também uma referência à ceia do Senhor. Dentro do contexto dessa palavra de Atos que nós lemos, é evidente que a perseverança dos cristãos da igreja primitiva era manter-se firme no propósito de celebrar o memorial da morte de Cristo. Tal prática não foi uma institucionalização da igreja, não foi uma obrigatoriedade, um legalismo que foi colocado, não, muito de longe disso. É uma recordação viva do sacrifício de Cristo ao nosso favor. Se somos igreja de Deus, unidos por laços de ternura e amor, nós comungamos da mesma fé e cremos na mesma salvação. E a salvação veio de uma única forma, que foi através do sacrifício de Cristo. E ao participarmos da ceia do Senhor, não estamos apenas celebrando um ato de memória daquilo que Ele fez. Não é só isso. Escutem a palavra de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Paulo nos lembra: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Porque, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amados irmãos, quando partimos o pão, quando celebramos a ceia do Senhor, nós cristãos somos participantes também da sua morte. Ou seja, participamos das bênçãos que o seu sacrifício na cruz nos proporciona. Amados irmãos, na ceia, naquele momento, naquela lembrança, naquilo ali que está sendo feito, muitas vezes aqui na nossa igreja, o cristão em espírito une-se a Cristo através do seu sacrifício. E não é difícil você imaginar então porque é que o apóstolo Paulo, na descrição desse capítulo 10 lá de 1 Coríntios, diz lá: olha, por isso cada um faça uma revisão de suas atitudes, faça uma revisão de seus pensamentos, dos seus pecados, se reconcilie com Deus. Porque você comer do pão, se você beber do cálice, sem discernir o que está fazendo, isso é pecado. Ele está querendo dizer, amados irmãos, discernir aquilo ali é levar em consideração o sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Não foi em vão, não foi à toa, não foi uma liturgia, porque Deus estava entediado de fazer alguma coisa lá no céu e Ele desceu à terra. Vamos mudar a história, criar uma novela para o povo chorar e depois se alegrar no final, como você no último capítulo. Não é isso. E muitos brincam. Discernir o corpo e o sangue de Cristo é participar com Ele do sacrifício que Ele fez em nosso favor. Por isso que a palavra de Deus diz que por essa razão muitos já dormem.
Sabe, amados, é algo extremamente sério partilhar o pão. É algo extremamente poderoso. Quarta característica desse povo: os membros perseveraram na oração. Amados irmãos, a igreja do Senhor tem uma necessidade vital que se chama oração. Mas não é somente fazer oração, é permanecer constantemente em oração, perseverar. Orar faz parte da saúde da igreja, orar faz parte do crescimento da igreja, orar faz parte da força e do poder da igreja. Uma igreja, eu e você, se não oramos, nós não vemos o poder de Deus descer como um vento impetuoso. Nós queremos muitas vezes ver Deus agir, o poder agir, as coisas acontecerem. É lícito? Claro que é lícito, eu quero tudo de Deus. Mas se a igreja não ora, a igreja que muito ora, muito poder de Deus. Igreja que pouco ora, pouco poder de Deus. A oração não está desassociada daquilo que o Senhor mandou. Orai e vigiai, orai e vigiai. Jesus deu uma ordem àqueles apóstolos para que eles permanecessem juntos à espera da promessa do Pai. E eles lá em Jerusalém, naquela em casa, ajuntados, vários dias. Mas eu tenho certeza, amados irmãos, que eles não estavam ali de braços cruzados, não estavam ali jogando dominó, não estavam ali falando da vida dos outros. Pelo contrário, a igreja estava unida, a igreja estava em comunhão, a igreja estava aprendendo e se fortalecendo, a igreja estava buscando entendimento, estratégia e respostas. A igreja estava orando. A oração é o combustível que dá vida e força a uma igreja. É a expressão verdadeira da entrega e da fé nas mãos daquele que tudo pode fazer. Orar para ver o milagre acontecer. Orar para ver a cura acontecer. Orar para conhecer a vontade de Deus. Orar para se fortalecer e fortalecer os outros. Orar para ouvir as respostas de Deus. Orar para ser perdoado. Orar para ser salvo. Orar por misericórdia. Orar para o coronavírus ser erradicado. Deus tem dado a nós essa oportunidade de, no nosso ajuntamento social, a gente fazer a diferença, ainda assim, como igreja, como corpo. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim lhes sucederá. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A oração faz toda a diferença. A oração move a igreja do Senhor. Quinta característica: os membros temiam a Deus e experimentavam os seus milagres. Meus amados irmãos, nenhuma igreja pode sobreviver se ela não tiver o temor do Senhor. Nenhuma igreja sobrevive se ela não tiver o temor do Senhor, ao Senhor. Igrejas e líderes que manipulam a palavra de Deus, buscando se autopastorear, são abominações ao Senhor. Lá em Jeremias capítulo 23, 1 a 4, Deus já falava isso, já alertava o povo, porque algo acontecia naqueles momentos, algo já surgia, pessoas que se levantavam, pessoas que estavam ali se autopastoreando. Ai de vós, pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentada, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão,
nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ah, mas irmãos, muitos têm se levantado sem temor ao Senhor. Líderes que se levantam para envaidecimento próprio, para autopromoção, cantores que se levantam para simplesmente receber os holofotes sobre si. Muitos estão desassociados da proclamação do Evangelho, muitos estão desassociados da ministração da verdade, muitos estão longe de ser de fato a igreja do Senhor. Mas a igreja que tem temor, diz a tradução da palavra, tem respeito, tem reverência e honra. 1 Pedro 1,17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Por isso, meu querido irmão, uma igreja que é unida em amor, uma igreja que busca o aprendizado contínuo e que tem comunhão uns com os outros, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela compreende a santidade de Deus, ela se curva diante da sua majestade, mas ela também não brinca com as coisas do Senhor. As coisas de Deus são sérias, as coisas de Deus são para serem feitas com reverência. As coisas de Deus que são feitas negligentemente, Deus diz que é para Ele abominação, que Ele rejeita. Deus não quer que cada um esteja na igreja forçado, Deus não quer que cada um se aliste no ministério obrigado. Deus quer que as coisas sejam feitas para Ele com temor, reverência, respeito e honra, porque isso redunda em algo que muitos ainda não conseguem sentir. É um privilégio estar fazendo parte da igreja do Senhor. É privilégio. Por isso, se Deus comissionar você que está me ouvindo, a algum ministério, a alguma atividade, faça diligentemente, faça com afinco, faça com temor, faça para Deus. Estude, se prepare, se capacite, dê o seu melhor, não tenha vergonha, não tenha medo. Não fique esperando o julgamento dos outros, se agrada ou se não agrada. Procure agradar a Deus. Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe dar a sabedoria necessária, Deus vai fazer com que você seja levantado, e Ele mesmo é quem vai lhe honrar, Ele mesmo é quem vai lhe dar as estratégias. Mas diga tão somente como disse muitos e muitos outros por aí: Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz segundo a tua vontade, porque eu temo a ti, e eu não quero fazer as coisas de maneira leviana, de maneira negligente. E aí, o que é que acontece quando você, a igreja, tem uma postura de reverência, respeito e honra? Ela experimenta as maravilhas e os milagres de Deus. Ela prova o agir soberano do Senhor no seu meio, amados irmãos. Essa igreja vê os dons do Senhor sendo derramados na vida dos seus membros. Atos 19:11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Sabe, amados irmãos, isso é tremendo. Muitas vezes a gente quer ver milagres acontecer no nosso meio, mas para isso nós temos que seguir esses passos todinhos, nos alimentar da palavra, viver em comunhão, compartilharmos com os outros as necessidades. Temos que estar diante do Senhor com reverência e temor, temos que ter uma vida de oração. Mas há uma outra característica que é peculiar na casa do Senhor da igreja. Sexta, os membros se importavam uns com os outros. Uma das grandes características do corpo amador é que se alguma parte padece de alguma necessidade, todo o corpo sente e sofre, porque a dor também passa a ser sua. Não é a dor que é chamada de corpo. É chamada de corpo porque aonde está um membro, este membro tem a sua ação. É diferente do outro que tem a outra ação. Mas se um dos membros padece de uma dor, de uma necessidade, de uma aflição, todo o corpo sente e sofre. Porque, como diz a palavra, nós somos um em Cristo. E essa é uma característica que diferencia a igreja do Senhor de todos os outros ajuntamentos. Ela se importa uns com os outros.
Aqueles primeiros cristãos tinham um grande senso de amor, compaixão, responsabilidade uns pelos outros. Deus tem dado a oportunidade nesse momento, dessa dificuldade, dessa falta de alimento, dessa dificuldade de trabalho, dessas coisas que estão acontecendo. Deus tem dado a oportunidade rica a cada um de nós de ajudarmos uns aos outros com alimento. Você tem alguma pessoa que trabalha para você, mas essa pessoa está impedida de vir. Caso você tenha a possibilidade, não se preocupe, vai lá, paga o salário daquela pessoa, depois você resolve. Aquela pessoa também ela precisa cumprir suas obrigações, ela também precisa comprar suas necessidades, satisfazer suas necessidades, e assim cada um vai fazendo a sua parte. Se você puder fazer ajuntamento, como eu vi na televisão, algumas pessoas estavam levando comida para os caminhoneiros que não podiam parar em restaurantes porque não tinham restaurantes, mas as pessoas estavam fazendo as quentinhas e distribuindo para eles porque eles não podiam parar nas entregas das mercadorias para abastecer. Amados irmãos, enquanto nós estamos aqui em isolamento social, tem gente lá fora trabalhando para que a gente possa estar bem. Soubemos, por exemplo, que uma empresa aí, um restaurante, empresa de pizza, fez uma oferta no hospital, várias pizzas para os médicos e os enfermeiros. São atos simples, sim, simples. Vou estar querendo se autopromover? Quem diga o que quiser dizer, não interessa. O que interessa é que cada um pode fazer uma parte para aliviar a dor do outro. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria. Isso se chama empatia. Eu me colocar no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo, para que eu também possa sentir. Isso sim é ser igreja. É estar junto um com o outro em harmonia. Só seremos de fato, como disse Jesus aos seus discípulos, nós seremos de fato conhecidos como discípulos dele, seguidor dele, quando nós amarmos uns aos outros. Mas enquanto o amor ele tiver separação e barreiras, a igreja não vai provar o poder de Deus descendo como um vento impetuoso. Atos 2:32. Todos os que creram eram um só na mente e no corpo, e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam dinheiro da venda, para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. Amado irmão, sabe qual foi a consequência disso? Sétima característica: a igreja era alegre, adoradora e fazia diferença na comunidade. A comunhão entre eles os levava sempre a buscar o louvor e a adoração. É levar a Deus os corações de espírito de adoração e espírito de gratidão. Reconhecer de verdade de onde é que vinha todo o provimento físico e espiritual. Uma igreja encharcada de amor, que redundava em louvores e ações de graças. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que cantava com fervor e louvava a Deus com entusiasmo. E o culto daquela igreja passava a ser um deleite para todos os seus membros. Amados irmãos, deixa eu exortar agora a igreja do Senhor, a nossa igreja aqui, Ministério Sem Fronteiras. Quando nós voltarmos em nome de Jesus, depois de passar desse isolamento, vamos voltar com todo o nosso fervor para a casa do Senhor. Vamos voltar aqui para distribuir amor e nos deleitarmos da presença de Deus em nosso meio. Vamos matar a saudade, vamos distribuir amor, vamos adorar a Deus de verdade. Vamos deixar de fazer um culto apático, um culto sem fervor, e passar a ser um culto de adoração verdadeira, com o corpo, com a alma, com o espírito, com os nossos lábios, com o nosso coração, mas de verdade, meus irmãos. Não é sentado na cadeira, como esperando o sol tempo passar para ir embora, é adorando verdadeiramente, na mente dizendo: amado irmão, eu estou aqui porque eu amo cultuar com você, porque eu te amo, nós vamos cultuar juntos e fazer aquele ajuntamento. Aí sim, a nossa igreja vai fazer diferença em todo esse bairro, em todo lugar onde ela estiver, aonde o Senhor nos enviar. A igreja cheia de vida, ela vai impactar o local onde ela está, meus irmãos. E nós não podemos agir diferente. Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o amor leal por nós, o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. E aí, querido, para concluir,
Cada vez que o Evangelho é pregado, cada vez que ela, a igreja, exerce o seu papel, cada vez que exercemos o nosso ministério diligentemente, mais e mais pessoas são tocadas pelo amor do Senhor. E todos os que se arrependem e se convertem de seus maus caminhos são salvos e se tornam novas pedras vivas acrescentadas à igreja. Eu li um site uma certa vez de uma pessoa chamada Márcio Rocha, 4 características marcantes da igreja primitiva. A igreja primitiva possuía 4 características marcantes, diz ele, que dificilmente são encontradas nas igrejas modernas, a não ser em algumas igrejas nos lares. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como organismo espiritual, tinha as seguintes características principais. Primeira, sempre manifestava em seu estilo de vida a autoridade e a liderança de Jesus Cristo. Opondo-se à liderança humana, Jesus Cristo é o centro e a autoridade única na igreja. Jesus Cristo é e sempre foi o Senhor. Segunda, ela sempre permitia e encorajava a participação de cada membro das reuniões. Cada pessoa era membro do corpo, participava ativamente das reuniões da igreja. Cada crente era um sacerdote real. Cada crente edificava a igreja, contribuindo com seus dons naturais e espirituais. Ou seja, meus irmãos, cada um fazia parte e influenciava onde estava fazendo a sua parte. Terceira, a igreja no primeiro século vivia na prática a teologia expressa do Novo Testamento. Quarta, ela refletia o amor e o relacionamento que existia na Trindade. Por isso eu quero concluir, amados, repetindo para vocês, Atos 2, de 42 a 47. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, e reuniam-se nas casas para o partir do pão, e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus, e todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Que Deus os abençoe, querido. Que Deus poderosamente, nesse domingo, mais um dia do Senhor, venha com a sua mão, com um vento impetuoso em cada lar, em cada família que está agora ajuntada, procurando conhecer mais um pouco a respeito de Deus. Que o Senhor, na família que está aqui reunida, nessa família sem fronteiras, que ao passar desses dias de tribulação, dure quanto durar, mas que ao passar nós possamos voltar aqui completamente renovados e revestidos das características de uma igreja que o Senhor preza. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, vem com poder. Amém.